Leitura pública do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado. E deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse de à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes recebê-las e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes... Vou avançar nessa parte do perdão daqui a pouco. Primeiro, acho que a gente deveria observar que quando Jesus vai ao templo, primeiro ele vem sendo também carregado pelas multidões no jumento, no seu jumentinho, que é como o Antigo Testamento descreve que seria a vinda do Senhor Jesus, né? Ele atenta sobre esse ponto do jumento e do seu jumentinho. E aí Jesus Cristo cumpre as Escrituras e passa por esse momento aqui, onde clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E mais à frente um pouquinho, o que eu realmente gostaria de comentar é sobre quando ele entra no templo e condena as práticas que estão ali. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Primeiro, para mostrar que Jesus Cristo ele não era contra, no caso aqui, os movimentos físicos, por exemplo. Ele derrubou as cadeiras que vendiam as pombas, né? Ele expulsou do templo aqueles que não praticavam conforme a palavra de Deus mandava. Ele fez isso sem ponderar sobre como seria feito, na verdade. Não que ele não tenha ponderado. A questão é que não é o fato de usar do próprio corpo um empurrar, um atributo físico, não faz com que ele não tenha cumprido ali com a palavra de Deus, ou que ele tenha feito ou cometido um pecado por conta disso. Ou seja, ele expulsou fisicamente as pessoas do templo, ele derrubou as cadeiras e nem por isso ele pecou. Eu acho que isso é importante que a gente observe, que se tratando, porque normalmente quando a gente vai às ruas ou vai aos lugares e prega e fala, por exemplo, sobre o castigo físico ou qualquer coisa do tipo, é questionado se nós estaríamos ou não cumprindo conforme a palavra de Deus manda.
Aqui a gente vê claramente que não é o fato dele estar expulsando do templo, ou mesmo que fosse, no caso, derrubando as cadeiras, ainda assim estaria correto de ser feito. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa numa igreja, que a gente está no contexto de igreja, que as pessoas vindo e confrontando e fazendo coisas contrárias ao que Deus manda, que não é um impeditivo para que a gente expulse essa pessoa do próprio templo, por exemplo, de Deus por conta disso. Jesus Cristo mesmo fez isso. Acho que esse exemplo é muito claro sobre isso. Quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre antes. É que é curioso que quando as pessoas estão coroando Jesus ali, né? Jesus está entrando, né, em Jerusalém, o seu jumentinho, está todo mundo cantando, né? E a gente está anunciando que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. Né? Ou seja, eles estão declarando, o povo está declarando que Jesus é o Messias. E logo depois, o mesmo povo vai clamar por Barrabás. Ou seja, as pessoas são levadas e dificilmente criam raízes. Né? Por isso que eu acho curioso que logo depois que ele é coroado, tem a figueira seca, né? Que não tem frutos dela. Né? Acho que é uma alusão a isso mesmo. O fato das pessoas estarem coroando, o povo estar coroando, todo mundo celebrando a entrada triunfal de Jesus, e logo depois não tem nenhum remorso em abandonar Jesus e pedir para soltar Barrabás. Esse ponto aí que eu queria trazer. Você vê que faz parte do próprio povo dos judeus, porque eles falam nosso pai Davi. Então, ali tinham os judeus, não eram apenas gentios falando isso. Então você vê que é exatamente o mesmo povo. Eu achei curioso também que Jesus entrou no templo, entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, ele foi no templo, ele olhou tudo o que estava acontecendo lá, ele, como se fosse já tarde, ele vai embora, e aí ele, no outro dia, volta no templo e expulsa os que estavam praticando coisas que não deveriam ser feitas na casa de oração. Né? Então, assim, ele, nesse contexto, ele já tinha visto o que estava acontecendo no templo. Tem outro texto também que demonstra que não é um ato de falta de controle de Jesus. De falta de controle de Jesus, não é mesmo. Ele planejou isso, foi lá, ele expulsou. E que também é um ensinamento mais óbvio, né? Não pode ter comércio na igreja, né? Que a igreja, exatamente, não é lugar para se comercializar coisas, seja elas quais forem, principalmente a fé das pessoas. Esse final de semana eu estive num evento, um churrasco, e algumas pessoas chegaram atrasadas, porque tinham comprado ingresso para ver um comediante gótico na igreja. E aí é isso, você vende até ingresso para entrar na igreja. Vende ingresso, fazem shows, coisa e tal, para poder... E estão exatamente fazendo o que Jesus Cristo condenou aqui. No caso, não sei se aplica muito, porque eu não sei se todas as igrejas podem ser consideradas templo do Senhor. Né? Não, sim, exatamente. Mas se uma igreja que serve a Deus verdadeiramente, ela começa a trazer esse tipo de prática para poder angariar pessoas, até foi uma questão que a gente ponderou muito aqui em algum momento, né? Deveríamos fazer tal coisa, não deveria, eu poderia atender aqui, de repente, como profissionalmente, né? A gente questionou sobre várias possibilidades, o que pode, o que não pode. A gente entendeu bem claro que não deveríamos ter nenhum tipo de comércio, mesmo que fosse para angariar pessoas de fora, mesmo que fosse para trazer as pessoas de fora, mesmo que fosse para poder tentar contextualizá-las com as coisas da igreja, mesmo assim não seria conveniente. Enfim, seria importante deixar as coisas separadas nesse sentido, né? Enfim, então, e aí no caminho, inclusive, ele vê a figueira, né? E a figueira que não tinha frutos, e ele com fome. Eu não lembro se nesse texto que está dizendo que estava com fome. Deixa eu ver.
O que tinha foi ver se neles estavam chegando não são folhas, porque era tempo de figos. Quando saíram, teve fome. Quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando nela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Seus discípulos ouviram isto. Enfim, e depois lá na frente ele encontra a figueira novamente. Saiu para fora da cidade, eles no 20, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado das raízes, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que quiser e disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aí a gente tem duas possibilidades de entendimento aqui, pelo menos, né? Uma é quando Jesus Cristo fala, por exemplo, que o galho que não estiver nele, que não der fruto, arranca, limpa, para que os outros que dão frutos deem mais frutos, e aquele também vai se secar e vai ser lançado fora, né? Enfim, o que dá o mesmo entendimento aqui também com relação à figueira. A figueira não está produzindo frutos, então ela vai se secar e vai não vai dar mais fruto nenhum de fato, né? Então, se você crê em Deus e não busca avançar mais e não busca dar frutos para Deus, essa pessoa pode ser, principalmente se ela estiver dando frutos contrários, né, negativos. Ela poderia ser tirada da figueira e secada totalmente. O que ela poderia fazer espiritualmente se é eliminada, é extinguida. E o outro entendimento, é lógico que isso não faz com que ela perca a salvação, porque a salvação é inerente à pessoa, uma vez que ela é salva para sempre. A questão é dar frutos, é crescer no reino de Deus. A pessoa, por exemplo, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, que está havendo fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, a pessoa ali vai ter o seu corpo destruído, mas seu espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Então, assim, essa pessoa continua salva, mas em compensação ela está extinguida. E aqui Jesus Cristo... essas árvores, né? É sempre no contexto de igreja, né? Você sozinho não é uma árvore. Por isso que ele fala, né? Arrancar o galho, podar, porque são como um corpo mesmo. São várias pessoas na árvore. Uhum. Então, você está sendo expulso da igreja. Uhum. Você está fora da igreja. Né? A igreja está precisando produzir frutos. E se você parar para pensar, se tiver uma igreja repleta de pessoas que não produzem frutos, essa é uma igreja morta. Não vai ter nenhuma conversão, não vai ter nada. Uhum. Pois é, e aí isso conecta a segunda parte do entendimento que eu ia falar também. Tem um texto também que fala sobre o que for ligado na terra vai ser ligado no céu, o que for desligado na terra vai ser desligado no céu, e aí é a mesma coisa que Jesus Cristo está dizendo aqui. Porque em verdade eu digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então ali, se a árvore realmente não der fruto, ela vai se secar e vai se extinguir, né? E se um galho, por exemplo, não estiver fazendo alguma coisa que ajude a árvore a dar mais frutos, ele pode ser cortado e pode também se secar, enfim, e realmente depois eventualmente não dar mais fruto nenhum. Estou falando isso dentro do mesmo contexto de que a gente disser aqui dentro de igreja. Se uma pessoa estiver atrapalhando esse convívio da igreja, pode ser desligada sem problema algum, para que a árvore toda não seque e não dê mais fruto nenhum. Amém. E nós vemos isso, né? Antigamente as igrejas batistas, era comum as igrejas expulsarem pessoas, e elas davam frutos. Uhum. Hoje em dia, eu nem me lembro, mas há muito tempo atrás, de uma expulsão de igreja, né? Uhum. As igrejas por aí, porque não quer expulsar ninguém, todo mundo vem chegando. E aí não tem conversão, as pessoas não sabem mais como é que é a salvação, você perde a salvação, tudo isso. Exatamente. Então, dentro desse contexto todo, até porque o próprio texto, quando Jesus Cristo fala que entrou no templo, expulsou todo mundo, também dá o mesmo entendimento, né? Enfim. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus
vos perdoa as vossas ofensas, mas se vós não perdoares também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui eu já vi alguém usando esse versículo para dizer que se a gente não perdoa os outros, a gente perde também o nosso próprio perdão de Deus para a vida eterna, o que é uma grande besteira. A gente pega aqui o contexto todo sendo igreja, né? Sendo essa coisa como agir em igreja, como os irmãos interagem entre si, e é claramente isso. Se o irmão pecar contra o irmão e vier pedir arrependido, vier pedir perdão, há de ser perdoado, né? E se as nossas ofensas não serão perdoadas também aqui, porque aqui a gente continua ofendendo a Deus mesmo enquanto salvos, porque nós não paramos de pecar porque somos salvos, porque estamos salvos. Nós continuamos pecando. Nosso pecado só não é mais imputado a nós. Então a gente continua ofendendo a Deus, né? Ainda no contexto de Deus não nos perdoar, ele não está falando de não perdoar os nossos pecados ao ponto de nos lançar para o inferno. Porque a Bíblia diz que Deus pune quem Ele ama. Então você vai ser punido em terra, vai ser perder galadão, uma série de coisas que não tem envolvido. Não salvação. Não em relação à salvação. Perfeitamente. Retornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntaria uma coisa. Respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que eu não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Aqui eles não estavam preocupados em saber de onde que era a autoridade, quem é que estava fazendo, quem que não estava, o que estava fazendo, o que não estava fazendo. Estavam preocupados mais em querer confrontá-lo e em expô-lo a algum tipo de mentira ou acusação falsa, né? Então, Jesus Cristo, obviamente, não sentiu necessidade de responder a eles, porque a intenção deles não era realmente saber a resposta a essa pergunta, mas era confrontá-lo. Eles mesmo não estavam preocupados nem mesmo com João, né, a ponto de dizer assim: se a gente segue João do céu, ele vai dizer que por que a gente não acredita. Se a gente disser que ele é dos homens, então vão nos condenar porque dizem que João é profeta. Então a gente não está preocupado com a resposta, efetivamente falando, a gente está preocupado em como a gente vai manipular essa situação para nos beneficiar. Como eles não estavam preocupados efetivamente com a resposta, Jesus não deu resposta nenhuma para eles. Amém. Né? Enfim, quer comentar alguma coisa? Não. Então é isso. Capítulo 11 de Marcos.